Tá. Estamos iniciando então o nosso bate-papo de hoje para falar um pouquinho sobre o medo e a ansiedade. Essa, essa fala ela está sendo gravada então para que a gente possa repassar para vocês depois. Cris, seja bem-vinda, tudo bem? Então que a gente possa depois compartilhar com vocês esse material e um material que eu preparei em PDF, que ele é complementar ao que vai ser discutido hoje aí. O que traz vocês para uma conversa sobre o medo? Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Renata, a gente já estava conversando. O que te traz para conversar sobre o medo? Bom, curiosidade, né? Entendimento, buscar entendimento, porque o medo é tão abstrato, às vezes, é tão, né? A gente não sabe de onde vem, por que sente. Então, acho interessante a gente aprender mais um pouco sobre isso, né? Sei lá. Mas deseja contribuir? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Certo. Eli, boa noite. Então, o medo acho que faz parte da nossa essência, né, de vida, desde o início até o final. Entender o que são esses mecanismos e de que forma que o medo nos conduz, por um lado, como uma condição de sobrevivência, né, preservação, de instinto, mas também como limitador de diversas coisas. Então, aprender a conhecer cada medo e cada situação que ele se manifesta para poder ter esse domínio sobre a situação do medo sem dispensá-lo, né? Trazê-lo como aliado, mas também entender até onde ele pode continuar nos dominando e o que ele nos limita. Então, é isso que eu venho buscando. Perfeito. Mais alguém deseja? A Cris disse que está sem som. Não sei se você consegue habilitar o som dela por aí ou se há algum problema no equipamento dela. Eu acho que quando ela fez o login, pode ter feito só com o vídeo e não com... Ela não deu a permissão do áudio, né? Talvez tenha que É, sair e entrar outra vez. talvez tenha que sair e entrar de novo, Cris. Ela já fez isso Já e não fez? funcionou. Bom, qualquer coisa, se passa uma mensagem para eles, aí a gente Pode mandar vai um áudio para mim aqui que eu replico. contornando. Então, eu acho que o medo é o que é o medo da tecnologia que eu tô hoje, porque a gente não está acostumada com Zoom, eu pelo menos. Eu uso o Zoom mais como participante. Então, para mim, acho que o medo das coisas que a gente não domina. Há um tempo atrás, para nós, plataformas de reunião online eram um caminho inexplorado. Hoje, já usou várias, né? E às vezes tem um detalhezinho ou outro aí que acaba interferindo. Ah, só baixar vocês aqui para eu enxergar. Hoje, no mundo, o medo ele é uma experiência universal. Ele transcende idade, cultura, contexto de vida. É uma emoção fundamental que ela foi desenhada justamente para que a evolução da espécie humana pudesse acontecer. Esse medo, inicialmente, ele permitia com que houvesse a proteção das tribos, proteção daqueles núcleos de seres vivos, né, de outros seres vivos, de animais, predadores, ameaças, até na parte alimentar. O que acontece hoje com a nossa realidade? A essência do medo ainda é a mesma. É uma função que nos permite sobreviver, como ele há pouco colocou, algo que nos motiva ou pode nos bloquear. Mas normalmente ele é uma reação a uma resposta a uma ameaça percebida. Essa jornada que nós vamos introduzir aqui hoje com vocês
ela é intrinsecamente humana. A gente vai falar de características, né, do ser humano. Hoje, nós temos aproximadamente 300 milhões de indivíduos no mundo com problemas de medo e ansiedade. É muita coisa. No Brasil, 25 milhões de pessoas ano passado reportaram que sofriam de ansiedade patológica. O medo, em essência, ele é uma questão de resposta primal. Por que primal? Os nossos ancestrais, eles se sentiam mais seguros em relação a várias coisas quando utilizavam determinadas características ou condições ou comportamentos para proteção. Ouviam um rugido ameaçador, um barulho estranho, a condição de sobrevivência das espécies, ela sempre percorreu essa questão primal. Então, o medo ele é uma característica dos animais de maneira geral. Esse medo foi uma centelha que acendeu vários contextos dentro do que a gente chama da questão de sobrevivência. O que aconteceu ao longo do tempo? Houve uma modificação destes contextos. Esse fio condutor permanece o mesmo, mas o contexto do medo mudou. Como a Elza colocou no início da apresentação, tenho medo da tecnologia, que vai acontecer conosco daqui a 5, 10 anos. Em 1 ano e meio, nós tivemos uma alteração violenta aí de condição tecnológica em função da entrada da inteligência artificial. Muita gente ainda desconhece, muita gente já está bastante qualificado nisso. O que vai acontecer? Outras pessoas podem ter um receio de engordar, um receio de emagrecer demais, um receio de ficar doente. Nós remetemos à nossa infância, muitas vezes, algumas questões que foram trazidas, né? Então, a gente traz a nossa criança até hoje ainda muita lembrança. Que lembrança é aquela? Não pode misturar determinada fruta com leite porque faz mal. Não pode comer banana à noite porque faz mal. Da onde vinha a tradição de não comer banana? Mas ninguém explicava para a gente. Esse medo ele foi construído quando nós éramos criança. E essa criança, ela vem até o momento presente, alterando esse contexto. Quantos de vocês ainda hoje não olham embaixo da cama, procurando se não tem nada lá embaixo? Se limpou a casa, aspirou, limpou, tá tudo limpo. Mas aquela sensação de ter alguma coisa embaixo da cama, que é o inesperado, algo que nós não controlamos, tá lá. Medo do escuro. Quantos ainda têm medo do escuro? O que significa o desconhecido embaixo da cama, o escuro? É a falta de controle. Na infância, nós não soubemos ter o controle sobre isso e trouxemos para o tempo presente essa questão. Esses monstros metafóricos que nós criamos aí, hoje são traduzidos por medo do fracasso, da rejeição, da perda, da incerteza. O que é, então, essa questão do medo? É uma emoção bastante complexa, tendo dois componentes principais. Então, essa figura aí do lado esquerdo, o que ela remete para vocês? O que vocês percebem nessa figura em relação ao medo? Podem escrever ou podem falarem. Para mim, me Você quer parece que dizer? os que Ah, estão conectados têm uma certa segurança, os que estão soltos, né, nesse contexto desse esporte aí, ainda é uma incerteza. Se vão se conseguir, vão conseguir se unir ao grupo ou vão ter que seguir sozinhos. Certo? eu também penso igual. Uma questão complexa, né? O que nós temos aí? Primeiro, uma resposta bioquímica. Pular de paraquedas, eu ainda não tive experiência, mas imagino que seja bastante desafiador por uma questão emocional. Qual é o nosso medo? E se o paraquedas não abrir?
vai ser um salto inesquecível mesmo, de qualquer forma, mas vai ser o único salto inesquecível. Então, eu não pulo de paraquedas porque meu medo que o paraquedas não abra, ele é maior do que a sensação ou o que esse esporte, essa atividade vai me trazer. Essa resposta emocional ao medo, por outro lado, ela é individualizada. Quantas pessoas aí nessa foto estão de fato com dor de barriga, preocupadas se o paraquedas vai ou não abrir? E quantos estão preocupados em formar a figura? Imagino que um salto desse, as pessoas estão chegando para compor uma imagem ali, e provavelmente ter um recorde batido, alguma coisa assim. São paraquedistas experientes, etc. E Ali aqui já é escreveu, ali já escreveu no chat, Ayrton. Ela escreveu é, que todos estão caindo, alguns juntos e outros sozinhos. que é queda para uns, para outros é uma conquista. O medo, ele pode ser interpretado como um ponto de vista também. O que é medo? Eu posso olhar para essa imagem e sentir um frio na barriga. Nossa, a altura, eles estão sentindo uma queda, alguns soltos, que nem o Hélio colocou, alguns afastados, outros presentes. Quem está afastado tem a sensação de pertença ou não, que é o que eu falei do medo, desses monstros metafóricos que nós criamos. Quais são as nossas experiências, os nossos traços de personalidade? Aqui eu tenho que confiar que caso meu paraquedas não abra, o meu colega do lado vai me segurar. E aqui a gente entra com uma fala bem interessante chamada salto de fé. O que é o salto de fé? É fechar os olhos e pular. Algumas vezes nós precisamos fazer o salto de fé. Fazer independente do medo. O medo está lá, ele pode ser usado como uma mola ou pode ser usado como uma muralha. Independente disso, eu vou lá e vou fazer. Quando a gente fala, né, nos diferentes tipos de medo que nós podemos sentir, nós vemos que existem dois tipos: o medo instintivo e o medo imediato. Que é o medo instintivo? O medo instintivo, por exemplo, o medo de encostar em algo que você sabe que vai te machucar, como uma chama no fogão, uma panela quente e assim por diante. E esse medo imediato é aquele medo que quando você vai sair de casa, você está preocupado. Será que vai chover? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? E começa a criar aquele ses e ses. Essa criação, ela varia, né? A gente pode ainda contextualizar com medo abstrato e complexo. O medo abstrato é algo criado de uma condição não real. E o complexo, ele interage com uma quantidade bem maior de coisas ali. Essa diversidade de medos, ela está relacionada à experiência humana, a uma inadequação para um determinado movimento. O medo complexo, o medo de fazer uma apresentação em público. O indivíduo é chamado para fazer uma apresentação, apesar de ter estudado, apesar de estar dominando o assunto, entra com o receio do julgamento dos outros em relação à pessoa, e isso impede que ela tenha uma performance ou um desenvolvimento adequado às necessidades ao que essa pessoa queria. Nós experimentamos isso de maneira bastante significativa e individual. Para algumas pessoas, participar do medo, participar desses momentos é instigante. Uma pessoa que faz uma exploração de uma caverna, por exemplo, um espeleólogo, uma caverna que nunca teve acesso de um outro ser humano. Ele tem medo, mas ele faz independente disso. O medo,
ele resiste na capacidade da gente atuar tanto na forma de proteção ou na forma de uma prisão. E aí nós também temos a dualidade. O medo como protetor, ele tem essa percepção na forma mais instintiva, na nossa forma mais pura, e ele passa a ser um mecanismo de sobrevivência. Vai nos alertar para perigos, aguçar os nossos sentidos, preparar para determinadas reações. Muitas vezes permitindo com que a gente atue com uma força sobre-humana, correr mais rápido, fazer algo que nós nunca tínhamos feito antes, e aí por diante. E o medo como prisioneiro. O medo como prisioneiro, ele vai agir como um guardião. Ele vai te aprisionar, vai restringir. Ele transcende a função de alerta. E ele se torna aquela parede, aquela barreira constante. Não vou fazer determinada coisa. Não posso fazer isso porque lá na frente eu vou ter problemas. Esse é o tipo do medo, que é uma realidade futura, criada no tempo presente, que me afeta de forma bastante significativa. Essa realidade, ela não existe. Quantas vezes nós criamos esses momentos de tensão, esses momentos de realidade que vão nos restringir, vão nos fazer hesitar diante de novas oportunidades, vai sussurrar em nossos ouvidos palavras de dúvida, palavras de insegurança. Quando contemplamos mudanças, esses desafios, medo do fracasso, medo do desconhecido, da rejeição, embora não represente uma ameaça real, ele tem o poder de paralisar a nossa vontade e sufocar o nosso espírito. Esse medo, ele acaba nos fazendo prisioneiros. Eu tenho uma pergunta para vocês agora. O que vocês estão pensando nesse momento? Quando você falou em medo que gera uma reação, uma coisa, eu me lembrei de uma situação de medo, assim, que é de proteção. Uma aranha gigante, minha filha neném no chão, eu sentada no sofá e a aranha, aquelas caranguejeiras, indo em direção a ela, assim, não dava tempo de eu levantar e pegá-la. Eu peguei, tirei o meu sapato e joguei e acertei ela. Então foi assim, medo, entendeu? O medo da aranha pegar, não dava tempo de eu tirá-la dali, eu acertei a aranha numa tacada. Então, eu falo assim, que mexe com adrenalina, mexe com coisa que eu nunca fiz, e acho que mexe muito com a gente, as reações, né, do medo no momento são imprevisíveis. Bastante. É um exemplo bem interessante, Renata, porque normalmente a nossa pontaria não ia ter essa, né? A gente fala um tiro de sniper, né? Que é você pegar uma na primeira A minha tentativa nunca. e ter uma eficiência muito grande. O teu cérebro, ele interpretou com a única forma de segurança era acertar. Não houve uma dúvida. Nós operamos no dia a dia desta forma. Se dirige, Renata. Dirige. Dirijo muito. Quantas vezes você teve uma atitude no carro ou no trânsito intempestiva de entrar rápido, de fazer um movimento, tendo certeza absoluta que nada ia acontecer? Dezenas Ah, de o vezes tempo por todo. dia. O Nós tempo não todo. hesitamos. E quando a gente hesita, dá É, alguma tá não ruim. conformidade, dá ruim, né? É. Aliás, eu acho muito isso, que em tudo, né, você tem que demonstrar firmeza. Se você oscilar, entendeu? Se o outro vê que você está em dúvida se vai ou se não vai, aí você pode bater, entendeu? Pode haver um atrito. Agora, quando você é firme naquele propósito, o outro entendeu que você vai, se ele achar que não dá, ele vai frear, porque você já está indo, entendeu? Penso Exatamente. assim e acho que é assim que funciona. Essa é a forma da gente trabalhar com essa questão
para o medo não nos aprisionar. Se transportarmos essa experiência pela qual nós passamos diariamente, várias vezes, para outras instâncias da nossa vida, acabamos tendo um domínio bastante significativo desse processo, que é essa prisão, esse muro ao redor da gente. O muro não é feito de pedra, mas ele é mais resistente que a própria pedra ou que o próprio aço. Nós criamos uma barreira com uma simples palavra, e se? E se eu for visitar um cliente e ele não me receber? E se eu não estiver adequado para tal situação? E se eu for interpretado de uma forma diferente? Elza quer levantou a mão, pode falar. A Lígia no chat ali, ela está comentando, né, que ela está olhando aqui e tentando avaliar o tipo de medo, né? E aí, em cima do que a Renata comentou, ela falou assim, mas não é só no trânsito que vale, né? Não. Então, se você puder, né, colocar mais algum exemplo. Outro exemplo, você recebeu o seu 13º. O que que você faz com o seu 13º? Você coloca ele na caderneta de poupança, que vai perder para a inflação, é o pior investimento do país hoje, ou você vai comprar uma criptomoeda que acabou de ser inventada, que você não faz a menor noção se vai ficar rico ou não. Isso é um domínio. Tem gente que vai pegar o 13º, vai comprar aquela moeda e vai ficar milionário. Tem gente que vai guardar num fundo um pouco mais conservador. Olha, eu vou guardar esse dinheiro mais para frente, porque em fevereiro eu tenho contas a pagar, ou janeiro, e eu vou precisar desse valor. Não posso correr riscos. Correr riscos é um outro exemplo. Que riscos eu corro? Eu sou professor universitário. Que assuntos eu posso tratar dentro de sala de aula e que assuntos eu não posso tratar? E quando eu saio um pouquinho e entro num assunto um pouco mais polêmico, é um receio de ser mal interpretado. O que que me permite a liberdade de sair do roteiro, digamos assim, e entrar numa situação um pouco mais complicada. Então, essa questão dos diferentes tipos de medo, muitas vezes ele é a nossa própria criação. Nós criamos esse avatar chamado medo e deixamos ele assumir o controle para qualquer coisa na vida. E conversar com seu chefe. Renato trabalhou em banco. Cada vez que o chefe chamava, dois estômagos, um ficava na mesa e o outro ia com ela acompanhando. O que o chefe quer? A Elza, a chefe dela, chama para uma reunião. Estava tudo tranquilo, tudo bem, não tinha problema nenhum. O que que gera esse medo na gente, essa adrenalina, essa sensação de calor, né? É o inesperado, é o que a gente não controla. Se nós pegarmos, imagine agora, fechem os olhos, imagine que vocês estão com uma bola na mão. Podem fechar os olhos. Fechem os olhos, imagine que vocês estão com uma bola na mão. Essa bola não é maior do que uma bola de basquete. E vocês vão pegar os seus medos hoje, ou que você controla, e vai colocar dentro dessa bola. O que você come, você controla. Vai colocar dentro da bola. Quantas vezes você toma água, você controla. Se vai chover ou não, você não controla. Deixa fora da bola. Se você vai sair no horário ou não do trabalho, pode ser que você controle, pode ser que você não controle. E assim sucessivamente. Quantas coisas cabem dentro desta bola? Pode abrir os olhos. Quantas coisas cabem dentro dessa bola? Que nós temos a gestão do que nós controlamos. Tudo que está fora da bola, Lígia, são gatilhos que geram medo na gente. Novamente, nós não temos o controle sobre aquelas coisas. Como nós não temos o controle, nós ficamos na dúvida. Nós operamos na dúvida, na insegurança, no inesperado. E se tiver um bicho embaixo da minha cama? Meu pai e minha mãe falaram que não tem. O monstro do armário é muito comum.
nós brincávamos com os meus filhos aqui, quando eles eram crianças, e tinha um desenho, o Cocoricó, não sei se vocês já ouviram falar, e tinha o tal do Monstro da Palha. E meu filho achava o máximo, dava risada com aquele Monstro da Palha. E tinha musiquinha. E se o Monstro da Palha viesse te pegar? Era o galinheiro, tinha o pintainho lá, a mãe conversando com o filho, um porquinho, né? E o porquinho ficava desesperado de medo. Esse é o Monstro da Palha veio me pegar. Quando nós éramos crianças, a Cuca, o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, a criança está sozinha em casa e a Cuca vem pegar ele. Não é um implante de medo na gente? Olha, você tem que ficar escondido, quieto em casa, embaixo das cobertas, que se a Cuca te achar, ela leva embora. Como que a gente trabalha isso? Quem é a Cuca hoje na nossa vida? É a falta de controle. É o que nós não conseguimos controlar. Dá sequência aqui. Essa dualidade, então, é o primeiro passo para a gente reconhecer que nós podemos ter o controle de determinadas situações. Elza, você levantou a mão? Estou fazendo a ponte aqui com a Lígia, né? Que ela está Por escrevendo no favor. chat, acho que você não está conseguindo Eu não visualizar. consigo visualizar o chat. Então ela diz que é o posicionamento diante de outras pessoas, por exemplo, né? A questão dela se reprimir para não magoar. Quanto mais ela cuidava para não magoar os outros, pior era para ela. E ela descobriu que recentemente que só funciona quando ela se posiciona, né? E com relação ao exercício da bola, ela diz que muitas coisas cabem na bola, mas fora tem muito mais, né? E ela diz que tem muito barulho, por isso que ela não consegue abrir o áudio. Não tem Tá. problema, a gente vai fazendo uma ponte aqui. A Cris, Imagine. Ah, só mais uma coisa, a Cris não está conseguindo acessar. Não sei se está aparecendo para você aí a opção para dar um ok para ela entrar ou não, mas a gente vai prosseguindo. de repente você pode abrir o teu celular, fazer uma chamada no WhatsApp e ela pode ir assistindo. Lídia, então eu vou te explicar assim, ó. Tenta imaginar um triângulo. Nesse triângulo, no ápice do triângulo em cima é você, do lado esquerdo embaixo é a pessoa que você ajudou e do lado direito embaixo é o vilão. À medida que você vai ajudando a pessoa, ela vai criando uma dependência de você. Ser gentil com todo mundo. Você gera uma expectativa nessas pessoas e, de fato, essas pessoas não estão muito preocupadas com a gente. A nossa percepção é, se eu não agir assim, eu vou magoar as pessoas. Mas as pessoas não estão preocupadas com a gente. As pessoas têm os problemas delas, o dia a dia, a correria delas, e elas não estão preocupadas com o nosso dia a dia, com as nossas dores. De fato, quando você transcender essa questão, imagina lá o triângulo. Eu estou ajudando, 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 ajudando. De amigo, depois de um determinado tempo, eu passo a ser o vilão. Eu causei uma dependência. Quando você fizer uma gentileza, um favor muito grande para a primeira pessoa, a primeira vez para uma pessoa, você vai gerar gratidão. Você repete isso para a mesma pessoa, você vai gerar dependência. A terceira vez que você fizer para a pessoa vai exigir de você isso. É muito comum na nossa vida, pessoas com as quais nós trabalhamos e ajudamos muito, tornarem os nossos algozes, pessoas que nos colocam com uma posição de vilão por conta disso. É muito importante você se posicionar da seguinte forma: a pessoa não gostou por você ter se posicionado. A quem pertence isso? À pessoa. Um outro amigo te faz um super elogio. A quem pertence isso? Àquela pessoa. Nem o elogio, nem a crítica me pertencem. A partir daí, eu posso ser autêntico. Tem uma diferença muito grande entre autenticidade e honestidade, né? Eu posso ser honesto, posso ser
fácil das pessoas. Mas a minha autenticidade é o meu jeito. Eu sou autêntico em várias coisas. E eu sendo autêntico, eu não me preocupo com o julgamento dos outros. Imagine um comediante que tem um perfil. A gente assiste às vezes no Instagram um comediante que eu acho que ele é argentino e ele se fantasia com o Coringa. Aquele é o personagem dele. Se ele mudar o personagem, ele vai perder basicamente toda a graça. Ele abre o caderno, ele lê as piadas toda vez. Ele criou aquele personagem. É o Coringa que lê as piadas no caderno. Criticaram ele um monte, etc. E ele continua fazendo as piadas no caderno e pronto, simples assim. A nossa vida, ela precisa ser vivida na plenitude e quanto mais a gente se preocupar em dar atenção, em ser aceito e etc., a gente vai sendo jogado para aquele lado direito inferior do triângulo e nós passamos a condição de vilão. Não importa quem seja. À medida que você vai ajudando, 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 você acaba sendo. E essa pessoa vai criar um outro ídolo, vai criar uma outra consciência, uma outra dependência. E quem ela vai criticar? Você. Vai criar uma outra relação do lado, né, esquerdo, na minha frente, aqui é o lado esquerdo, e vai jogar críticas a você como vilão. Você vai passar a ser vilão da história. Acho que respondi. Alguma coisa no chat mais? Não? Ela falou que é perfeito, que ela tá, perfeito que você falou, que ela tá no caminho, né? Senão vira uma obrigação. Ajudar sempre, né? Como você trouxe e tal. A pessoa acha que é uma Ajuda, obrigação. ajuda constante se torna uma obrigação, E e aí quando não dá você não valor, puder, né? você passa na condição de uma condição muito boa para uma condição de vilão, uma condição de amigo, de super amigo, best friend para o vilão da história. A chave para a gente equilibrar essa dualidade do medo é desenvolver duas coisas: consciência e escolha. Por que consciência e escolha? Se eu sei que eu tenho um medo que me aprisiona, que me restringe, e um outro medo que me preserva, eu ter consciência sobre os dois me permite ter escolha. Tudo que eu tenho consciência, por consequência, eu tenho escolha. Eu só posso escolher o que eu conheço, só posso escolher o que eu sei. Não consigo escolher um motor para foguete, eu nunca vi um motor para foguete. Quando eu aprender sobre isso, eu posso dar uma opinião. Olha, o melhor motor para foguete é esse daqui. Nós não conhecemos. A gente vai fazer uma pequena dinâmica agora com vocês, por isso que eu pedi que trouxesse ali um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta. Existem 4 quadrantes. Johari foi um psicólogo que ele desenvolveu uma metodologia. A gente vai trabalhar especificamente sobre o medo hoje. Ela pode ser trabalhada para uma infinidade de coisas, mas hoje a gente vai focar no medo. Quadrante superior esquerdo, eu aberto. O que é o eu aberto? Eu tenho consciência sobre isso e todos têm consciência sobre isso. Medo de barata. Todo mundo sabe que eu tenho medo de barata e eu sei que eu tenho medo de barata. O quadrante do lado superior direito, eu cego. Todo mundo sabe que eu tenho medo de barata, mas eu não sei. O eu secreto. Ninguém sabe que eu tenho medo de barata, mas eu sei. E o eu desconhecido, nós não sabemos. Um outro exemplo do eu desconhecido. Eu nunca joguei golfe na minha vida. Eu não faço a menor ideia se eu sou um bom jogador de golfe ou não. Agora eu vou dar uns minutinhos, uns 2 minutos, 1 minuto aí para vocês listarem questões de medo. Todo mundo conhece e todo mundo, e você também, que medos você manifesta para todo mundo e para você? Que medos a tua percepção a partir desse exercício, que você começa a observar que os outros enxergam sobre você, mas você ainda não tinha percebido. O eu secreto, isso vai ficar com vocês, né? Vocês não vão compartilhar com a gente o que não precisarem.
Então, você pode escrever, pode ser bem sincero aí, sincera, que não tem problema. O eu secreto é que medos eu tenho que os outros não sabem. E o eu desconhecido, vamos refletir, vamos buscar alguma coisa. Será que tem algum medo, alguma coisa que eu não tinha percebido e nem os outros? Então, eu vou dar um minutinho e a gente já volta a conversar sobre isso. E se tiver alguma coisa no chat, a Cris está presente ali no WhatsApp? Ela não conseguiu. O Hélio perguntou ali qual o tamanho do triângulo que construímos em cada relação. Vai depender, Hélio, esse triângulo, ele pode ser um triângulo muito forte, muito grande, por conta de qual é a sua entrega no processo. Questões do trabalho. Uma pessoa que você conhece pouco no trabalho, você vai criar um triângulo pequeno, vamos supor assim, em termos de entrega de energia. Aí você vai trabalhando com essa pessoa há muito tempo. Olha, estou lá há 12 anos trabalhando com essa pessoa. Vi ela casar, vi ter filhos, etc. Você cria um vínculo de amigo barra família. Você chama essa pessoa, esse homem, essa mulher, olha, essa pessoa é meu irmão, minha irmã, trabalha comigo há tanto tempo já, eu já sei das dores, já sei das alegrias, passei, fui em aniversário, conheço a fundo a pessoa. Esse triângulo é um triângulo muito denso. Você tem uma história ali. E a partir do momento que você altera isso, a pessoa estranha de início. Por quê? Esse triângulo, muitas vezes, pode ser uma dependência emocional. A pessoa achar que tem um controle sobre você, você se submeter a um determinado controle por um período de tempo, e de repente você fala, agora não vou mais aceitar. Um exemplo, dou aula há 30 anos, e sempre me coloco uma aula sexta-feira à noite. Aí um belo dia eu falo, não quero mais dar aula sexta-feira à noite. E aí as pessoas, mas você sempre deu aula sexta-feira à noite. Sim, mas eu cansei, eu não quero mais dar aula sexta-noite. Isso choca todo mundo. Você quebra aquela relação. Porque você, dando aula sexta-noite, alguém não precisava dar aula. E isso proporcionava à pessoa um certo domínio sobre você. Quando nós abrimos a nossa consciência, quando nós desenvolvemos a percepção, primeiro acontece dentro da gente. Depois acontece um pouquinho fora da gente. As pessoas começam a observar. Quando elas enxergam que você está passando por um processo de mudança, você já mudou há muito tempo. Isso já consolidou. Isso não é mais uma dúvida, isso já é uma certeza para você. E essa questão, então, desses triângulos, muitas vezes eles são dissolvidos, ou são refeitos, ou redimensionados, em função dessa nova consciência, dessa nova percepção. Mais alguma questão, Elza? Ali já falou, depende da relação, né? Depende da Isso. relação. Depende da relação. Uma relação afetiva entre você e teu gato, Lígia, por exemplo. Seu gato, ele vai dominar você. Ele vai querer ser acariciado na hora que ele quer, não na hora que você dispõe. Eu já tive gato e atualmente tenho um cachorro. O cachorro sempre vai estar disponível para você. O gato, quando ele queria. Nem sempre, quando eu ia fazer um carinho, o gato estava afim. O gato era um animal que tinha um certo controle sobre mim. O cachorro. O cachorro é uma relação afetiva onde aparentemente não tem um controle. Mas quando que você nota que tem um controle? Quando ele faz determinados comportamentos condicionados ali para ganhar o que ele quer. Deitar no teu pé, fazer um chamego com você, chorar para ganhar biscoito e assim por diante. Mais alguma questão? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então, o eu aberto, características que você já sabia. O eu cego, quando a gente faz em grupos maiores, a gente pode, que as pessoas já se conhecem há um determinado tempo, a gente pede para a pessoa relacionar coisas que ela
vê sobre você. E nós nos chocamos muitas vezes. Eu sou assim, eu reajo dessa forma? Não, claro que não. E aí entra a negação. Se isso é algo que me incomoda, eu vou negar. Uma brincadeira. Ah, o Hélio é teimoso. Ele vai dizer, eu não sou teimoso. Não, você é teimoso, sim. Não, eu não sou teimoso. Bom, você está teimando comigo que você não é teimoso. A percepção que ele possuía sobre ele mesmo era de não ser teimoso. A partir do momento que várias pessoas colocaram essa característica, ele começa a perceber. Nosso foco é o medo. Que medo? O que que eu estou negando? O que que eu me aproprio para me defender desse medo? Medo de perder o quê? Medo de ganhar o quê? O que está ali naquele intrínseco, né? Naquele processo que eu estou me impedindo de ver? O eu secreto, é óbvio, eu estou escondendo, eu tenho vergonha disso? Eu sou professor de inseto na universidade, eu tenho nojo de barata. Em determinado momento, eu preciso pegar e apresentar esse inseto para os estudantes. O que eu faço? Depois a gente vai ver uma ferramenta aqui para superar essa questão. Eu estou pronto para mostrar uma ideia, escrever um livro, por exemplo. Por que que todo mundo não escreve um livro? Todo mundo tem alguma experiência, todo mundo tem algo que pode ser registrado numa obra. Porque vem a primeira pergunta. Eu não estou pronto para isso. E se as pessoas não gostarem? E se for muito difícil? E se eu não conseguir terminar? E assim por diante. E o eu desconhecido são coisas que ainda, até o momento de hoje, a gente não tinha percebido disso e provavelmente as pessoas não conhecem. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, podem falar. E eu fiquei assim meio perdido. Por exemplo, meu eu cego, juro que eu não sei. Assim, eu acho que a pessoa fala e eu falo, ah, não sou assim, não. Entendeu? Estou naquela, que se falar alguma coisa eu não sei. Meu eu aberto são meios de transporte. Avião, morro de medo, mas ando. Eu me drogo e vou. Agora, navio e helicóptero, eu falo que só se for do bombeiro. Se for para me socorrer, já estou morrendo mesmo, aí me leva. Porque fora isso, de livre e espontânea vontade, não entro mesmo. Esses são medos, assim, que deve estar vindo não sei de onde, porque eu não supera e também não tenho vontade de esperar. Não. A gente se Eu, depara, né? Pode falar. pode falar. A gente se depara muitas vezes com situações, você não tem aquele medo consciente, mas você passa por duas ou três situações e aquele medo é implantado, ou ele se torna consciente. É muito comum isso acontecer. Algumas, por exemplo, de navio, de barco, né? Navio eu nunca viajei, mas de barco, de lancha, essas coisas, já porque eu acho que eu era irresponsável, entendeu? Eu não via risco. Avião, eu tenho certeza que é porque eu não tenho o controle, eu sou controladora e ali a gente está na mão de Deus, né? Tem carro, por exemplo, eu adoro, eu viajo 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, vou de carro, não me importo, não. Não tenho medo, não tenho medo de estrada, não tenho medo de chuva na estrada, não tenho medo de nada. Adoro dirigir com chuva, todo mundo odeia, está caindo raio, eu estou adorando. E o helicóptero, porque todo mundo sabe, né? É dito, né? O que ainda não caiu vai cair, então eu não entro mesmo. Agora, os outros medos, assim, por exemplo, o eu cego, que alguém me fala e eu não percebo, eu não percebo e desconsidero, porque eu não lembrei de nenhum para te falar. Caso a gente tem medo de descobrir o medo. Tem Mas o assim, eu que alguém cego. fala, ah, você faz isso, é isso. Aí eu acho que eu brigo lá e fica por isso mesmo. Para você dar exemplo, no banco, você tinha medo, por exemplo, de perder um bom cliente.
Eu tinha medo de perder o emprego, porque Ah, isso banco é assim, desde o dia que você entra, você já está pronto para sair. Porque entra ano, sai ano, eles mudam políticas, fecham setores, aí você vai para outro setor, o banco é vendido, você vai para outro banco, e aquela confusão. eu brinco que Então, é o CLT anônimo, né? Porque é um dia de cada vez. não, é mesmo. Todo dia você chega, então, quando você citou ali, quando o seu chefe te chamar, a gente vai dizer, pronto, você é demitido. Não fiz nada, não fiz nada, mas às vezes você é demitido simplesmente porque cortaram a, a, o seu cargo, não vai existir mais, seu É, setor tem. acabou, todo mundo foi demitido junto. Então, todo bancário tem, tanto que bancário vive pulando de um banco para o outro. Mas era isso. Agora eu já estou livre disso. Que bom. Mais alguém? E hoje, Oi, Hélio. então, peguei aqui o eu aberto, coloquei aqui medo de doenças, né? Principalmente incapacitantes ou que causam dependência, e medo de censura das pessoas, né? Sempre com o receio do que as pessoas vão julgar do teu comportamento, tua participação, tua maneira de ser. No eu cego, eu coloquei uma coisa que há pouco eu descobri, né, que fez muita influência na minha vida toda. Acolher as demandas dos outros e não saber dizer não. E no eu desconhecido, eu coloquei uma coisa que também há pouco eu descobri, né? A possibilidade que eu tinha receio de ter força e coragem para fazer grandes mudanças. E eu estou fazendo. Essa força a gente sempre teve, mas o medo manteve ela guardada. A transição de carreira, por exemplo, eu converso muito com os meus alunos. Você vai se formar em nutrição, você vai se formar em cirurgião dentista, você vai se formar nisso, naquilo. Renato está aposentado. Quem impede a Renato de ter uma nova profissão hoje? A Renata. Ninguém mais. Renato pode começar amanhã um curso de odontologia, daqui a 5 anos ela é cirurgiã dentista, ou advogada, ou o que ela quiser. Pode virar especialista em sabonete artesanal, enfim, pode escolher qualquer coisa. Essa força sempre está dentro da gente. O que nos bloqueia é o medo da gente não saber controlar essa força. E se der certo, o que eu faço? E se eu sair da minha zona de conforto e a coisa der um salto quântico? Hoje a gente vê muito exemplo de pessoas que fizeram transição de carreira de CLT para carreira digital e estão ganhando rios de dinheiro por dia. Por quanto tempo? Não sei. Mas como a gente vai abrir mão do que tá, do pouco que é certo, para investir naquele sonho, muitas vezes, né, numa perspectiva, e tudo é uma questão de planejamento. Se a gente consegue fazer um bom planejamento, uma transição correta, não dói. Dói, que nem a Renata falou, você vai na reunião segunda-feira de manhã, o teu gestor fala, Renato, você está disponibilizada para o mercado de trabalho. O que a Renata faz de tarde? Chora de saudades do banco. Se houvesse uma preparação, um planejamento, ela já estaria executando a etapa 1 do planejamento. Então, estar planejado não quer dizer que você está tudo dentro da sua bolinha de basquete. Nem tudo está no teu controle. Mas estar planejado já é um caminho bem extenso em relação ao que pode acontecer se você for pego de surpresa. E A Lígia comentou ali no chat que a primeira vez que ela foi voar de avião, ela estava com medo e o esposo dela também. Mas ele estava empolgado. Quando começou a subir, ela queria que o piso fosse de vidro para ela poder ver tudo para baixo, né? Achou super legal, assim. Teve um, ama voar e o marido dela nessa ocasião quase teve um treco, né? E ela diz que acha normal um certo receio, né? Mas
aí é aquela questão da contrapartida, o que para alguns vira uma adrenalina e faz você ter um impulso, para outros, né, retrai, paralisa. Então, também se você puder abordar também essa questão, né, do que o medo do desconhecido para uns é empolgante e para outros não é, até que você conheça e aí pode inverter, né? Como é que faz isso? Como é que funciona? Pode entrar o slide para responder essa pergunta. Compreender o medo. O medo ele tem suas raízes lá no nosso DNA, na sua biologia. Nós estamos vendo nessa imagem uma célula de um animal, e essa célula é responsável por fazer a transmissão de informações dentro do corpo. Nosso DNA, nossas proteínas, enfim, toda a nossa química do nosso organismo, ela está preparada para proteger-nos de qualquer tipo de dano. Por que nós não mantemos o dedo em cima de uma chapa quente? Nós temos sensores na ponta dos dedos que falam, o tecido vai danificar, você vai estragar teu corpo. Eu vou gerar dor e você puxa a mão. Esse nível mais básico de medo, de comportamento, ele está impresso no nosso sistema nervoso. Nós vamos reagir a uma ameaça. Eu saio de casa para caminhar com a minha esposa e vem um cachorro correndo na nossa direção. O que que meu corpo faz? Ele identificou aquele problema, ele começa a produzir uma série de compostos químicos ali, para que momentaneamente eu tenha mais velocidade, mais força, mais adrenalina, então o corpo aquece, você sente por um determinado momento diferente do que você é no teu dia a dia. Às vezes esse medo de voar de avião. O que acontece que gera o medo de voar de avião? É um dos transportes mais seguros do mundo hoje, em termos de estatística, pelo número de pessoas que voam todo dia. E o número de pessoas que sofrem um acidente em voo é um dos transportes mais seguros do mundo. Mas por que que a gente entra no avião e fica com medo? Quando está decolando e quando está pousando. Quando o avião está em velocidade de cruzeiro, você está ali entretido e tal, na hora de pousar dá um pouco de frio na barriga. Então, o que que é isso? Vem de profundas implicações psicológicas, emocionais, aquela criança que a gente deixou, esqueceu lá atrás, nós precisamos trazê-la para o tempo presente, nos reconciliar com ela. Uma forma da gente influenciar nossos pensamentos, etc., é antecipar resultados. Quais? Daqui a pouco vai vir uma imagem do nosso cérebro, como que a gente trabalha. Imagine o teu cérebro, quantos pensamentos você pode ter por segundo? Faz ideia quantos pensamentos vocês podem ter por segundo? Pode escrever, pode falar a palavra aí. Quantos pensamentos eu consigo? Dezenas, centenas. Centenas? Ah, quem mais? Então, nós temos o nosso subconsciente, ele tem uma velocidade de processamento de dados de 4 bilhões de bits por segundo. Em um segundo, eu tenho 4 bilhões de possibilidades de escolher alguma coisa. E por que que eu vou escolher a que me dá medo? Eu tenho 3 bilhões 999 milhões 999 mil 999 outras escolhas. Mas eu vou escolher a que me dá dúvida, a que me dá receio, porque eu não consigo antecipar um resultado. Pode falar. Elsa. Então, isso bate com o que a Lígia colocou aqui, dos medos dela no chat, né? No eu aberto, tenho medo de rato e sapo. A gente não consegue controlar esse bicho, né? Eles aparecem do nada, que nem a barata, né? No secreto, ela tem medo de expor e ser julgada. Também tem a ver com os milhões de pensamentos que eu tenho para escolher e que eu acabo escolhendo aquilo que eu não consigo controlar, né? Porque quando eu me exponho, fatalmente alguém vai me julgar.
né? Então, talvez tenha uma relação com essa quantidade de pensamento. Eu tenho um ponto de vista sobre isso que eu fui desenvolvendo em mim mesmo ao longo do tempo. Mas só baixa a mão ali depois para eu saber que você não levantou de novo ali. Isso, obrigado. Que eu desenvolvi, para minha percepção como professor, cada vez que eu entro numa sala de aula com 60 alunos, eu tenho 60 pessoas me julgando, independente do que eu faça. Vão ter pessoas que vão amar, vão levar isso para a vida, pessoas que vão passar pelo processo, vão achar interessante, pessoas que vão achar entediante e pessoas que vão odiar. Não importa a mágica que eu faça. Já tentei preparar coisas mirabolantes para levar em sala de aula e existiam pessoas que não gostavam. Nós desenvolvemos lá na universidade uma tecnologia onde a gente coloca um óculos e a gente consegue ver um inseto na frente, uma imagem holográfica desse inseto. Eu pego meus dedos em forma de pinça, deixo do tamanho da sala, viro, estudo ele para cima, para baixo, tudo quanto é jeito. Tem aluno que falou que não gostou. Então, não importa o que a gente faça, o julgamento vai existir. O que muda na gente é como esse julgamento vai me afetar. Então, Lígia, agora você vai criar comigo uma mochila virtual nas suas costas. A partir de agora, ó, pronto. Estalei o dedo, 3. Pronto, está aí uma mochila. Eu não sei como é que é, porque a mochila foi você que escolheu. Se ela é cor-de-rosa, se ela não é, se é de couro, de pano, enfim. Essa mochila está aí nas suas costas. Todo dia você vai jogar coisas nessa mochila. Julgamento dos outros, receio, ansiedade, medo disso, medo daquilo. Ah, será que se eu comer isso aqui vai fazer mal? Tudo que você vai jogando na mochila. Vai jogando, jogando. Pode pôr, vai colocando lá. Tudo que você passou hoje, vai colocando na mochila. Pode pôr. A mochila é grande, ela cabe bastante coisa. Pode ir guardando. Guarda, guarda. Brigou com teu marido, joga lá. Xingou alguém no trânsito, põe lá dentro. Que peso ficou a tua mochila? Quantos quilos ficou a tua mochila? Ela disse que vai fazer, mas ainda não fez. Tá pesada a mochila. Tem que fazer já. Pode jogar, é Já instantâneo, ó. fez. Ela disse que tá Jogou tudo. pesada. Quantos quilos? 20 quilos? 50 quilos? Minhas contas já deu 60 quilos. Uns 30 quilos, ela falou. 30 quilos. O que te impede de soltar essa mochila agora e pôr uma nova nas costas para usar amanhã? Suas Pois, questões psicológicas e emocionais. ela disse que já largou. Ótimo. Agora amanhã você está com a mochila limpa. Se a gente jogar essa mochila fora todo dia, quanto peso eu levo no meu dia a dia? Que eu consigo carregar no dia. E aí o julgamento dos outros ficou para trás. O julgamento dos outros não me pertence. A pessoa que achou a aula naquele dia fantástica, a melhor aula da vida dele, pertence a ele. O aluno que achou a pior aula que ele já presenciou na vida, pertence a ele. Eu vou continuar fazendo o que eu entendo como melhor, independente do resultado dos outros. O julgamento, quem faz, o resultado do julgamento pertence a quem julgou. Uma sentença de um juiz pertence a quem? Ao acusado? Não. Ao que foi absolvido? Não, pertence ao juiz. Todo mundo que julgar você é dono da sentença de julgamento, seja bom ou seja ruim. E não tem bom e ruim, julgamento é julgamento. Quando você se perceber controlando isso, a sua vida vai mudar. A gente tem a construção social do medo. O que é a construção social do medo? O Hélio falou há pouco que ele tem medo de doença. Uma doença incapacitante, uma doença assim, uma doença assada.
Vivemos experiências por amigos, etc., familiares e tudo mais, desde que a gente nasceu até o momento presente, inúmeras situações onde o medo foi construído. Medo de guerra. Nossa, duas grandes nações estão brigando no mundo. Medo de uma guerra mundial. Medo de faltar alimento no mundo. Medo de comer alimento contaminado com não sei o quê. Medo de abrir a latinha de não sei o quê. Você vai para a internet, você começa a consumir material, às vezes não tem o domínio, o conhecimento técnico sobre aquilo e contrata isso como verdade. E isso é socialmente construído. E quando você constrói esse medo em grande escala, você tem o efeito manada. Ou seja, por que que no início da pandemia de Covid faltou papel higiênico no banheiro, no mercado? Ninguém falou que o Covid dava problema gastrointestinal, mas todo mundo foi para o mercado e compraram toneladas de papel higiênico. Faltou papel higiênico. E o principal, que era o álcool 70, demorou. Quando as pessoas descobriram que o álcool 70 era um instrumento para prevenir a contaminação, o efeito manada fez com que algo que era consumido e daria para manter esse ritmo fosse consumido num ritmo imenso. Isso gerando também o medo social. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente assiste, e a estratégia, muitas vezes, das mídias, etc., na construção desse medo, é uma técnica muito eficiente. Por mais que a gente esteja consciente, muitas vezes a gente se deixa levar no processo e parece que desliga aquela consciência assim, se vai no automático. Isso é efeito manada. Um outro exemplo, vou numa determinada região que eu não conheço. Vou precisar me alimentar. Vou escolher um restaurante. Qual eu escolho? O que não tem ninguém ou o que está com a fila maior? Instintivamente, eu vou achar que o que está com a fila maior não necessariamente é o mais barato, mas é o melhor. E assim vai. Famílias, elas podem acabar perpetuando certos medos, crenças, valores, normas. A questão financeira, a gente ouve muito quando era criança, ouviu muito. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Foram sendo criados e implantados realidades para nós que hoje em dia a gente tem dificuldade em trabalhar. O que que é um tabu para determinada sociedade? Você vai de novo, você vai olhar para a mídia, em tal região houve um massacre. Nossa, né? A gente fica comovido, fica entristecido. Mas o que é isso? A gente acaba experimentando o que a gente não está sabendo lidar e a gente responde, de certa forma, com medo. Por quê? Entra aquele medo instintivo de nos proteger de algo que nós não temos controle. Aconteceu uma situação na Europa. Eu tenho como jogar dentro da minha bolinha de basquete? Não tenho. Não me pertence, eu não posso fazer nada a respeito. Para a gente trabalhar com questões estratégicas, questões práticas na gestão do medo, podemos utilizar algumas estruturas. A respiração consciente é uma técnica de respiração, de meditação, aonde eu tenho consciência da respiração. Vou colocar minhas mãos em posição de oração, né, uma palma da mão encostada na outra, encosto no peito e fecho os olhos e vou perceber a minha respiração. Quando eu faço essa técnica, essa respiração, ela vai limpando a minha mente. Vai limpando a minha mente, vai me deixando mais calmo. Lígia, quantos pensamentos estão passando na tua cabeça agora? Deve estar passando bastante coisa aí. Muitos, ela falou. Muitos. Vamos fazer um exercício, todo mundo? Encosta uma mão na outra, encosta a mão no peito, inspira,
Solta. Agora fecha os olhos, inspira, segura o ar um pouquinho, solta devagar. Lígia, qual é o próximo pensamento? Não vem e deu risada. Você acabou de limpar teu HD. Então, essa técnica, quando estamos com muita coisa na cabeça, estamos preocupados, soberbados, não consigo sair, estou com muita coisa. Vamos zerar o HD? Fecha a mão, encosta a mão no peito, inspira, solta. Qual é o próximo pensamento? Você quebrou o ciclo. Ela escreveu que é devido ao foco, né? A gente faz um foco em outra coisa e Aham. Meditar é uma coisa, uma prática comum. Se tiver um tempinho, não precisa ser algo de 2, 3 horas por dia. Uma pessoa que tem ansiedade, meditar 3 horas é impossível. A pessoa fica preocupada que já passou 2 horas e ela perdeu 2 horas do dia dela e a paz interior não chega. Exposição gradativa. Enfrente o objeto ou a situação temida de maneira controlada. Comece com uma exposição pequena. Eu tenho medo de falar em público na empresa onde eu trabalho. Poxa, comece a conversar com os colegas numa sala de reuniões ali. No meu caso, professor, tenho medo de falar com as pessoas. Você não pode ser professor, obviamente, né? Mas, enfim. Eu vou chegar ali na sala dos professores, eu posso reunir 2, 3 pessoas, falar de um assunto que eu gosto. Eu começo a me expor gradativamente e vou tendo progressos. À medida que eu chego a esse progresso, eu atinjo a fonte principal do meu medo, que era o julgamento dos outros a meu respeito. Já se imaginaram dando uma palestra para 2.000 pessoas? Que coisa que deve ser isso? 2.000 pessoas te julgando. Bom, eu ia dar conta das 10 primeiras, depois ia ser indiferente. Participei de muitos cursos, muitos cursos. E a gente via lá no chat várias pessoas e, de fato, não importava para quem estava apresentando. Aquelas pessoas que só criticavam, pessoas que entravam lá que não tinha relação nenhuma com o que estava sendo colocado. E eu comecei a prestar atenção como é que essas pessoas agiam, né? Quem estava entregando, fazendo aquela entrega. Bem objetivo. Não está gostando, saia. Tchau. Eu falava, nossa, que deselegante e tal. Ele não está aqui para ser elegante. Pode falar. a Lígia pergunta no chat qual ela tem a relação, qual a relação ou diferença entre medo e vergonha? Que às vezes ela tem dúvida se ela está com medo ou com vergonha. A diferença entre medo e vergonha. A vergonha pode ser uma manifestação do medo. Imagine que você é convidado para ir para o seu trabalho, como foi coisa de colégio, assim, o dia do ridículo. Você tem que ir o mais ridícula possível, fantasiada de alguma coisa. Qual a fantasia que você escolheria? Eu teria dificuldade para isso. Porque o que que é ridículo? Você pode falar assim, se fantasiar de cowboy é ridículo. Eu dou aula para o curso de agronomia, todo mundo está vestido assim. Eles nem iam notar que eu estava vestido de forma diferente. Eu trabalho dentro de uma universidade que tem muita diversidade, muita coisa, gente com cabelo de tudo quanto é cor, vestido de tudo quanto é jeito. O que que é o certo, o que que é o ridículo, o que que é o bacana, o que que não é, vai muito do ponto de vista. Então, a questão da vergonha, de novo, ela remete ao julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Qual o julgamento? E se as pessoas não gostarem? Mas quem disse que eu tenho que ser legal com todo mundo? Quem disse que eu tenho que ser bacana com todo mundo?
Quem disse que todas as pessoas têm que gostar de todo mundo? Eu tenho um exemplo bem legal para trazer para vocês sobre isso. Eu saí com a minha esposa um dia e eu participaria de uma reunião onde exigia que eu estivesse de terno e gravata. Eu fui levar ela no trabalho, naquele dia eu estava de terno e gravata. Todos os carros pararam para a gente atravessar a rua. Todos. A forma que eu estava vestido. Nos dias convencionais, eu vou de calça jeans, camisa normal, os carros não param. Naquele dia, todos pararam. O que que mudou de um dia para o outro? Eu mudei, eu fui uma pessoa diferente? Não, eu não estava nem aí para isso. Mas quem estava me vendo estava julgando. E se eu fosse, por exemplo, de terno e gravata num churrasco na praia, eu estaria sendo ridículo ou não? Né? Determinado ponto de vista, tem gente que vai ir de bermuda, chinelo de dedo, assistir uma aula. Ah, mas é inadequado. Eu tenho aluno que vai. Vai, é um excelente aluno, uma excelente pessoa. E vai lá, vai de bermuda e chinelo de dedo assistir aula. Então, o que que é esse medo, né? A gente fala em vergonha, vergonha de se expor a público, vergonha de falar em público. Existem técnicas para isso, para a gente dominar. Uma técnica, por exemplo, é criar um raporte com o público que você está falando, é criar uma identidade. Então, palestrante tem técnica. Quem fala em público, oratória, tem técnica. À medida que você aprende e desenvolve essas competências e essas habilidades, a sua vergonha é substituída por algo que a gente fala de confiança. Ou seja, eu domino técnicas, eu sei como perguntar, eu sei como interagir, e isso é tempo, é estudo, é aprofundamento, é investimento, muitas vezes financeiro, investimento de tempo, conversar em casa, olha, estudei tal coisa, estudei tal técnica, assim por diante. Isso tem muito a ver com o último item ali do slide, que é a reestruturação cognitiva, ou seja, mudar meus padrões. Eu tinha um hábito, não que eu tenha parado com ele, mas eu tinha um hábito de ir sempre pela mesma rua, para o mesmo lugar, e não mudava. E fui fazendo exercícios, ainda prefiro, às vezes, questões mais práticas, para não ficar pensando em rotas diferentes, mas já comecei a praticar há alguns anos, mudar. O que acontece quando naquele dia eu mudo uma rota da minha casa até o local de trabalho? Eu começo a ter outras percepções, outros padrões de pensamento. Mudar uma rota daqui para o meu trabalho é a mesma coisa que mudar um padrão de pensamento. Um pensamento negativo ou um pensamento irracional. Se eu deixar 4 bilhões de bits por segundo operarem em pensamentos negativos, são pensamentos negativos que vão tornar realidades negativas. E se forem positivos, vão tornar realidades positivas. Não sei se eu respondi. Uma dúvida? Respondeu, ela respondeu que sim. Acho que é isso. Perfeito. Resiliência emocional. O que que é essa resiliência emocional? Todo sucesso ele foi construído a partir de tentativas, que muitas pessoas chamam de fracasso. Encarar o medo, encarar o fracasso como sinal de incapacidade, volta aquele medo que nos bloqueia, aquele medo que cria uma casca de ostra em volta da gente, uma casca de calcário em volta, não deixa a gente fazer nada. A lâmpada que nós usamos hoje, muitas tentativas até dar certo. A lapiseira, todo mundo conhece, né? A lapiseira, foram mais de 70 patentes diferentes até ela se tornar uma lapiseira. Só que a gente olha para uma lapiseira hoje e fala, isso aqui é simples. É só colocar uma mola desse tamanho, colocar uma pontinha assim, um tamanho assado. Então, esses medos e fracassos, eles fazem parte do sucesso. Eu não posso ter medo de fracassar, porque ele é um aprendizado. Redes de apoio.
Conectar com pessoas, conectar com mentores, conectar com pessoas que já passaram por isso é muito importante. Pode incluir colegas de trabalho, amigos, conversar com pessoas de forma aleatória, entrar em grupos aleatórios na rede social. Ah, eu nunca me preocupei com determinado assunto, física quântica, por exemplo. E aparece um perfil lá que está falando de física quântica. Deixa eu entrar, deixa eu conversar um pouco, deixa eu ver quem que são esses malucos que estão operando com física quântica aí, o que que é isso. Outro vai falar de chás e plantas, como fazer incenso. Então você começa a sair daquele mesmo caminho que está te gerando esses resultados, esses impactos, etc. O que que é uma atividade que te promove bem-estar? Pode ser academia, pode ser uma caminhada, pode ser sair no final de semana com os seus amigos, mas a prática regular dessa atividade, ela vai nutrir a tua cabeça, vai nutrir o teu corpo. E isso acaba te gerando essa resiliência emocional. Resiliência é a força. Essa força emocional, ela permite, então, que eu utilize tudo que é não conformidade em relação ao que eu estou passando, até que meu sucesso seja atingido. Uma técnica de automotivação. A automotivação é muito complicada, porque depende exclusivamente de você. Como que eu faço para me manter motivado o tempo todo? Tem desafios que muitas vezes podem gerar impactos assim extremamente pesados. Eu vou perguntar para vocês agora, como é que vocês se fazem para se sentirem automotivados? Eu sou o tempo todo motivada, acho que eu sou muito, eu não sou hiperativa, não, mas eu o tempo todo eu sou, aliás, quando eu estou parada é porque está acontecendo alguma coisa de muito, ou eu estou fazendo alguma coisa. O tempo todo eu tenho essa motivação, eu estou vendo, por exemplo, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer as coisas, eu faço serviço da minha casa, eu dirijo, levo o menino à faculdade, busco. O tempo todo eu, eu tenho essa capacidade de estimular essa resiliência, como é que chama? Essa automotivação. Eu Automotivação. tenho, eu, é nato, eu acho. Eu acho que deve ter também alguma coisa genética, que minha família, meu pai, minha avó, o povo era tudo assim, tudo meio doido. Mas a gente tem muito essa, todo mundo muito ativo, entendeu? Não tem ninguém assim muito parado, pelo menos numa linhagem, né? Lógico que tem as vertentes. Mas eu tenho essa motivação que eu acho até que é meio anormal, que eu fico muito tempo, eu fico assim, e aí eu cobro dos outros. Assim, gente, mas vai fazer isso? Como assim? Então eu viro uma cobradora, uma chata. Muito obrigado, bem legal. Hélio? Eu tenho buscado me associar a fatos, pessoas e coisas que têm a ver com minhas novas perspectivas agora para projetos. Então, isso tem me motivado bastante, me mantido atento, né, e ativo, procurando abandonar hábitos antigos e maneiras arcaicas de fazer algumas coisas, e buscando alinhamento com os meus novos projetos de vida. Então, isso tem me motivado bastante e me mantido atento, né, com o foco em cima disso. Alguém mais? Lígia escreveu alguma Ah, coisa? a Lígia escreveu que ela está se esforçando muito para vencer os medos e vergonhas, né? Que ela vem se enfrentando mesmo. Que hoje ela gravou o segundo vídeo para a empresa, que ela sempre teve vergonha de se ver em fotos e vídeos. E que ela procura sempre ser positiva, o melhor de tudo. Não é possível ficar assim 24 horas, concordo, né? A vida é assim também, né? Mas procuro viver na positividade, cumprir da melhor maneira o que me proponho, não desanimar e me modificar em coisas que vejo serem necessárias. Lígia, eu tenho uma atividade avaliativa com os meus alunos que é que eles têm que gravar um vídeo explicando uma parte técnica de uma das disciplinas que eu dou.
No momento da avaliação, a prova é eu assistir o vídeo com eles. A parte técnica a gente arruma, a parte emocional a gente orienta. O principal julgador do teu vídeo é você. Você vai enxergar coisas em você que ninguém viu. Você vai achar o cabelo, você vai achar o brinco torto, você vai achar o colar aparecendo. Ninguém viu que você estava com colar, mas para você parecia que era um colar de LED, assim, piscando, e estava torto, e daí o ombro ficou um maior, outro mais baixo. Parece que eu estou assim, parece que eu estou assado. E esse é um trabalho, é um desafio muito grande da minha parte, fazer com que eles percebam que a maioria das pessoas não está nem aí. Elas assistem o vídeo, elas consomem o conteúdo e elas te conheceram desse jeito. Elas não estão te julgando com a mesma régua que você se julga. A parte técnica, talvez o teu chefe esteja avaliando a parte técnica do que você falou. Ele quer saber se você compreendeu uma determinada etapa, se você na tua fala destacou o que ele precisava, se está alinhado com a estratégia da empresa ou não. De repente ele está te sondando para uma promoção e ele precisa saber se você está engajada com a nova visão da empresa, um novo posicionamento, sem ele falar se você trouxe isso. Ele não está preocupado se você estava vestindo azul, preto, roxo, amarelo, se penteou o cabelo, se fez escova, não fez escova. Eu brinco com uma colega, ela viaja bastante, né? Quando ela está com o cabelo penteado, eu falo assim, vai viajar hoje ou amanhã? Ela, não sei o quê, fui no salão. Eu falei, mas você sempre vai no salão quando você vai viajar. Você estica o cabelo, assim, né? Fica o cabelo. Ela brinca, dá risada. Mas o que que é, então, né, esse receio que nós temos de perceber que as pessoas estão nos julgando? É a gente mesmo. A gente tem sucesso, graças a Deus a gente consegue fazer com que eles, a maior parte deles, superem isso. Mas alguns entram nessa parte do julgamento mesmo, ficam bem receosos aí de se verem, de se analisarem. Todo mundo já passou um áudio pelo WhatsApp, né? Quantos de vocês ouviram o áudio que vocês passaram? A gente não ouve, né? Você já falou, mas você já escutou tua voz? Como é diferente? Não tem uma caixa craniana ressonando aqui dentro, né? A tua voz aqui fora é diferente da que você ouve aqui dentro. Você acha que você tem uma voz de locutor de rádio, e você vai ver no celular, o celular está distorcendo minha voz, vou trocar de celular, né? Na realidade, não. As pessoas te conheceram assim, elas sabem que você fala desse jeito, e pronto. Mas a gente A, não. a Lígia falou que o menino que faz os vídeos para ela, né, só elogio, que ela tem tentado acreditar nele. Eu falei, é melhor acreditar, né? Porque é isso que você Sim, está falando, né? A gente se julga, né? A gente se sabota e coloca uma autocobrança muito grande, né? Então, 50% dos brasileiros, não sei se vocês estão enxergando o slide aqui, para mim aparece um monte de coisa aqui em cima. sim, 50% dos brasileiros têm pavor do dinheiro. Aí a mola que eu falei, né? Transformando o medo em um impulsionador de ação. Por que que os brasileiros têm pavor do dinheiro? E se eu ganhar na Mega Sena e não saber o que fazer com o dinheiro? E se eu fizer aquilo e o dinheiro nisso? Se eu fizer aquilo, o dinheiro aquilo. Então é muito melhor eu não ter dinheiro, que eu não preciso ficar preocupado se a inflação subiu, desceu, se tal índice financeiro subiu ou desceu. Eu não tenho dinheiro mesmo, então para mim não faz diferença nenhuma se o IPCA subiu, se o índice disso caiu, se a Dow Jones não sei o quê, se a bolsa fechou com alta ou com baixa, diferente de quem tem um patrimônio em dinheiro guardado no banco. O medo é visto como um obstáculo, ele precisa ser superado. Ter o dinheiro só vai acontecer quando você não tiver medo do dinheiro. O medo não afasta as coisas. Então, 50% da população brasileira, a gente está falando em 250 milhões de pessoas, então 125 milhões de pessoas, tem pavor do dinheiro. É um inimigo a ser evitado a qualquer custo, porque ele gera
oportunidade, ele gera crescimento, ele gera desenvolvimento. Oportunidade, crescimento e desenvolvimento é sair da zona de conforto. Do que você está disposto a abrir mão para ter sucesso? Do que você está disposto a abrir mão para publicar seu livro? Do que você está disposto a abrir mão para escalar o Everest? Então, a gente está chegando ao final da fala e a gente instiga vocês a ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu estou disponível para quem desejar ir numa mentoria individual para seguir um caminho, para você investir em você mesmo, transformar esses desafios todos em oportunidade, através de orientação, de técnicas e exercícios, buscando então a direção a esse teu potencial ilimitado, como foi falado. Poxa, eu descobri minha energia, eu tenho como voar solo, como buscar. E muitas vezes o que falta para a gente é uma orientação, um caminho. Então, estou à disposição, obrigado por compartilharem essa experiência com a gente. E eu tinha proposto fazer um sorteio aí de uma sessão diagnóstica aí, mas como são poucas pessoas, então eu vou dar de presente para vocês uma sessão diagnóstica. Eu vou passar um link aí para vocês e aí vocês entram no grupo, a gente agenda para a semana que vem uma sessão diagnóstica e aí eu atendo particularmente cada um. Pode falar, Hélio. Não, é só agradecer a oportunidade e o momento, né, de compartilhamento. E o que eu estou lendo aí? Tá? Ah, esse é um livro que eu escrevi, né? Bastante conteúdo aí. É, reflexões práticas de autocontrole, né? Desenvolva-se dominando seus medos e ansiedade. Tá? Esse aqui é uma publicação. Ele tem no formato e-book também. Tem uma outra publicação minha, que é o livro Criação, que é um livro mais fininho. Esse livro é um livro de bolso aí para percepções poderosas para mudar a sua forma de ver o mundo. Isso foi resultado de dizer assim, se todo mundo escreve livro, por que que eu não escrevo? E escrevi. E agora o terceiro já está em diagramação. O terceiro livro é sobre a questão do dinheiro. Como que a gente trabalha essa questão? Um livro que trabalha com constelação familiar, constelação sistêmica, e ele foi construído com base em muito exercício, muita reflexão, uma parte de teoria, para explicar qual é essa minha relação, porque 50% dos brasileiros têm medo do dinheiro, então eu tenho um público de 125 milhões de pessoas que precisam de uma orientação nesse sentido. Como trabalhar com isso? Muito legal, adorei, viu? Muito bom. Que bom que você gostou, Renata. Não, Mexe, adorei, gente. A gente vai mexe, descobrindo os mexe, bichos. mexe bastante aqui, né? Mexe. E você vai avaliando. Eu já fico assim, me analisando e analisando o resto do povo, analisando filhos, marido e muita gente. A Lígia também agradeceu ali, falou que amou, que a live foi maravilhosa e ela agradece. Perfeito. Esse material aqui ele foi gravado, tá? Imagino que sim, que eu pedi para gravar. Sumiu uma Tá, parte aqui quando tá gravando, precisa tá Gravando, gravado. desligar. tá gravando. Depois eu vou, no momento certo, já peço para só descompartilha a tela, daí eu já volto a ter os controles. Eu vou passar depois essa gravação, vou baixar no YouTube e vou passar o link para vocês. É uma oportunidade de reverem essa gravação quando quiserem. E eu deixei no grupo claro lá que eu ia passar a gravação para quem assistiu, né? Para quem não assistiu ali, quem não quis vir, fica para uma próxima oportunidade. Então a gente Às vezes vai. não deu mesmo, né? É, Igual eu aquele dia não pude, a gente não sabe. aí eu falei, fica para uma próxima oportunidade. Quem sabe daqui a um É, tempo eu refaça. perderam, né? Perderam. Foi Perdendo. muito bom. Cada dia é um dia diferente, um dia você está melhor, outro dia não está. A de terça para hoje foi completamente diferente já. Quem Pois assistiu é. terça e viesse hoje, teria pego uma outra percepção. É que nem vinho, né? Quanto tempo, mais tempo vai É, passando, vai ficando melhor, né?
Então, na próxima apresentação já teremos outras contribuições, outros exemplos, assim vai ficando bem mais rico. A Lígia já falou, né? Então, acho que a gente cumpriu o objetivo. Eu vou indicar para vocês aí, então, o dia que a gente pode fazer essa sessão diagnóstica aí, privado, daí é 1 a 1. E a gente conversa daí semana que vem com cada um de vocês aí. Ótimo. Agradeço aí. Maravilha. Obrigado, Muito obrigada. obrigado aos colegas aí presentes também. Depois eu passo para Boa noite. vocês aí o texto, né? Que da palestra, ela está gerado um arquivo em PDF com o texto do que foi abordado hoje aí. Muito Muito Maravilha, obrigada, obrigado. gente. Boa noite a todos aí. Conversamos. Saúde e paz Boa para todo mundo. noite. Tchau. Boa Bom noite. Tchau, descanso para tchau. todos. Para todos. Tchau, tchau. Tchau.